Aula 4, Arquitetura Carry Select e Carry Save. Bom, pessoal, essa semana a gente vai dar continuidade às arquiteturas de somadores. Na aula passada a gente viu a arquitetura Ripple Carry e Carry Look Ahead. Essa semana a gente vai ver o Carry Select e o Carry Save. Antes de começar, vamos fazer uma rápida revisão a respeito de uma estrutura conhecida como MUX, ou multiplexador. Essa arquitetura do MUX ela é muito conhecida principalmente na área de telecomunicações, onde você precisa fazer multiplexação de pacotes de dados. Existem outras estratégias de multiplexação, mas a gente vai focar hoje nessa arquitetura mais simples, que deve ser a que vocês tiveram contato na disciplina de circuitos lógicos. Aqui a gente tem o símbolo básico de um MUX 2x1, eu tenho duas entradas e uma saída. Essa arquitetura ela possui, além das duas entradas e uma saída, uma entrada a mais, que é justamente a entrada que vai chavear entre o primeiro sinal e o segundo sinal. Então é basicamente como se fosse uma chave controlada pela entrada cell. O valor 0, ou seja, quando o valor de nível lógico baixo em cell, vai chavear a saída com o I0, e quando o cell for para nível lógico alto, você chaveia para o I1. É exatamente o que esse símbolo quer dizer. Se a gente for montar a arquitetura através de portas lógicas, essa vai ser a estrutura que a gente vai encontrar. A gente vai ter 4 portas lógicas, 2 portas AND, uma porta OR e uma porta NOT. Essa mesma lógica pode ser utilizada para construir multiplexadores com quantidade de entradas maior. Então aqui eu tenho um exemplo de um MUX que eu tenho 4 entradas e 2 entradas de seleção, o A0 e o A1. Então aqui eu tenho um diagrama em blocos, o A0 e o A1, e chaveio entre o I0, I1, I2 e o I3. Então, por exemplo, quando os valores de A0 e A1 correspondem a 0, 0, eu vou chavear esse rapaz. Quando tiver 0 e 1 eu chaveio o próximo, 1 e 0 eu chaveio de baixo e o 1 eu chaveio o quarto. Então essa é a mecânica básica de uma estrutura de um multiplexador. Montando essa estrutura em VHDL, a gente vai encontrar essa estrutura aqui. Então eu vou ter aqui a entidade que eu estou chamando aqui de MUX 2x1. Eu tenho aqui o D0, D1 e S como sendo a entrada, STD Logic. Tá aqui elas três. Eu tenho uma saída aqui que eu estou chamando de F, aqui não está nomeado. E tudo que eu fiz foi dizer que S vai corresponder exatamente a essa estrutura que está aqui. Então eu tenho o D0 que está aqui, AND NOT S, OR D1 AND S. Pronto, então está aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar uma outra arquitetura. Na verdade, é um operador dentro do VHDL que permite construir MUX mais elaborados, com grau de complexidade maior, mantendo uma simplicidade de sintaxe. A estrutura que eu queria mostrar para vocês é o operador when, o quando. E esse elemento when ele é bastante importante porque vai permitir que a gente construa multiplexadores com uma quantidade muito maior de entradas. E o controle a respeito do chaveamento também fica bastante simplificado. Vamos dar uma olhada nele então. Bom, aqui está. Então eu acabei colocando em 2 linhas, mas seria possível ainda manter uma linha de código apenas. Então veja só como essa sintaxe ela é simples. Eu vou dizer que S recebe D0 quando S for igual a 0, se não D1. Ou seja, quando S for igual a 0, S vai estar conectado com o D0. Se não, então no senão você já assume que o senão vai ser o S igual a 1. Então quando for diferente de 0, ou seja, igual a 1, o valor de D1 é que vai ser passado para S. Perceba que dessa maneira você não precisa nem mesmo conhecer as portas lógicas que fazem parte da estrutura. Então essa estrutura aqui, onde eu preciso definir exatamente quais são os operadores lógicos, as portas lógicas que compõem, eu não preciso fazer. Eu não preciso descrever. Nesse caso, essa é uma descrição que a gente chama comportamental.
Nesse caso, eu não estou detalhando quais são as portas lógicas que eu vou utilizar. Eu estou fazendo uma descrição a respeito de como eu quero que seja o comportamento desse circuito. E esse operador when, ele vem bastante a calhar e facilita bastante o uso da gente nesse tipo de estrutura. Para efeito de comparação, eu estou mostrando aqui para vocês aquela outra estrutura onde eu tenho o MUX 4x1 e como é que eu consigo implementar com o operador when. Perceba aqui que eu tenho, nessa arquitetura, eu tenho pelo menos 5, 6, 7 portas lógicas, o que ia fazer com que a minha expressão lógica ficasse um pouco maior. Então, em vez de gerar toda a parte de circuitaria, eu faço uma descrição comportamental usando o operador when. Então, eu vou dizer que Z vai receber o I0. Perceba que eu tive o cuidado de dizer que I é um std logic vector de 4 entradas, 4 fios. Então, aqui eu tenho o A, que é um std logic vector e tem só 2 fios, que é exatamente o valor de A, enquanto o Z só tem uma saída. Então eu tenho aqui que o I0, Z vai receber I0 quando A for igual a 0, 0, 0 nesse caso. Se não, o I índice 1 quando A for igual a 0, 1. Se não, I índice 2 quando A for igual a 1, 0. Se não, eu não preciso dizer que ele precisa operar quando for 1, porque se não for 0, não for 1 e não for 2, com certeza o resultado vai ser 3. Então eu vou mandar o valor de índice 3 nesse caso. Bom, então vamos finalmente começar a ver a primeira arquitetura, que é a arquitetura Carry Select. Então essa arquitetura Carry Select, ela tem um benefício de ser bastante veloz, o resultado do cálculo sai realmente bem rápido. Mas em contrapartida, a quantidade de circuitaria, a quantidade de portas lógicas que você vai precisar usar, realmente é muito maior do que de um somador comum. Então essa arquitetura ela é utilizada para aplicações realmente bem específicas. Então qual é a ideia? A ideia aqui é que você consiga calcular o resultado de uma operação de soma sem saber se o carry do bloco ao lado vai ser 0 ou vai ser 1, porque você faz o cálculo na frente já com 0 e com 1, ou seja, cada bloco na verdade tem 2 somadores. Um vai fazer a soma já imaginando que o carry que vai vir vai ser 0 e outro com o carry sendo igual a 1. E o resultado já vai estar pronto. Quando o sinal do carry finalmente chegar, e aí a gente vai poder descobrir se é 0 ou 1, basicamente o que você vai fazer é colocar isso dentro de um MUX e ele vai chavear entre a versão que já foi calculada com o carry igual a 0 ou o carry igual a 1. Como eu tinha dito antes, como a quantidade de portas lógicas é bem maior nesse tipo de arquitetura, consequentemente o consumo energético vai ser maior e outra consequência direta disso também vai ser o preço do componente. Como ele vai ter mais portas lógicas, a área de silício vai ser maior, consequentemente o preço também vai ser. Então vamos começar a detalhar um pouco mais essa arquitetura. Então vocês podem ver que é possível separar aqui esse somador de 16 bits em 4 blocos. O primeiro bloco, como vocês podem ver, ele não tem nada demais, ele é simplesmente 4 bloquinhos. Vocês estão vendo que está escrito FA de Full Adder, somador completo. São 4 blocos de somadores completos de 4 bits. Nesse caso pode ser tanto um Ripple Carry quanto um Carry Look Ahead. E já os outros blocos, eles são compostos de 2 faixas de Full Adders. São exatamente 2 somadores de 4 bits completos, um do lado do outro. Os mesmos valores de A e B entram simultaneamente no primeiro e no segundo somador. E aí, como vocês podem observar aqui, eu já assumo que o carry in vai ser igual a 0 e aqui eu já estou assumindo que o carry in vai ser igual a 1. Então o sinal do carry que vai vir desse bloco aqui, ele ainda nem chegou, porque o processo ainda está sendo calculado aqui dentro. E ao mesmo tempo, como eu não sei se vai ser 0 ou se vai 1, eu já calculo na frente,
tanto uma versão com carry 0 e um carry igual a 1. Então os resultados, como vocês podem ver, vão estar aqui em vermelho e laranja e vão chegar aqui na parte de baixo. Assim como o resultado da soma, o carry out também. Então você vai ter um carry out que vai sair por aqui quando o carry in for igual a 0 e um carry out aqui quando eu tiver um carry in igual a 1. Todos esses resultados, tanto da saída quanto do carry, vão ficar aprisionados atrás do MUX. Então, uma vez que os resultados já estejam prontos e calculados, assim que chegar o sinal do carry, tudo que vai acontecer é que os MUX vão operar chaveando entre a versão com 0 ou a versão com 1. E esse sinal vai ser propagado para o bloco vizinho, onde o resultado da soma já foi feito também com a versão 0 e com a versão 1 do carry in, e assim você consegue acelerar o processo. Percebam que cada bloco desse possui um máximo de 4 bits, e isso também é proposital. Se vocês imaginarem que eu fosse utilizar, em vez de 4, 8 ou 16 bits, o fator de propagação dentro de cada bloco somador começa a não valer a pena. Então, encontrar um custo-benefício é muito importante para esse tipo de arquitetura. Por isso que normalmente você utiliza blocos do tamanho de 4 bits. Então, nesse caso, o tempo de propagação vai ser apenas dentro desses 4 bits. A próxima arquitetura é a arquitetura do carry save. Então, vamos entender qual é a filosofia por trás do carry save. Vamos imaginar que eu vou somar 3 números: o x, o y e o z. Então, esses são os números, como vocês podem ver, são valores decimais. E aí, na medida que você vai realizando o processo de soma, você começa a descobrir que, na verdade, você não está somando 3 números. Se vocês observarem essas colunas, vocês vão ver que, na verdade, vocês estão somando 4 números. Então, se você pudesse ignorar esse número aqui de cima, que são os carries, que é o famoso vai 1, e concentrar-se apenas nos resultados que você está somando, assim que você obtivesse o resultado, você poderia encaixar um outro somador, e aí você poderia encaixar apenas esses carries aqui, e aí você poderia fazer com que o carry não fosse o responsável pela propagação do atraso dentro do circuito. Então você tem aqui a soma apenas dos números sem levar o carry em consideração. Então você teria a parte mais básica do somador, a parte mais simples. E aí, a posteriori, você gera só a parte do carry, que é gerada durante o processo do processo anterior. E no final, você vai lá e pega o sinal do carry e soma com os resultados que não tinham o carry. Então, nesse caso, você não teve a propagação do carry. E aí você consegue fazer com que o cálculo seja feito de maneira mais rápida, porque o sinal do carry não vai precisar se propagar por todo o circuito. Então veja, se eu fosse somar aqui os resultados, eu faria o primeiro, aí o sinal teria que ir para lá, o vai 1, eu teria que calcular primeiro o valor inteiro para descobrir quanto ia para lá, ia pegar o que sobrou, colocar aqui embaixo, depois eu teria que fazer esse cálculo, depois de descobrir se ia 1 ou não, então eu ia ter que fazer obrigatoriamente a primeira coluna, depois a segunda coluna, a terceira e a quarta coluna. Usando essa estratégia aqui, eu não preciso ficar amarrado a esse tipo de estrutura. Quer dizer que se eu não preciso levar em consideração o carry, eu não preciso levar em consideração com a informação do carry in, então eu esqueço simplesmente o vizinho e consigo calcular o resultado das somas em paralelo, porque eu não preciso esperar o carry chegar. E aí eu preciso ter uma estrutura que consiga reter os valores de carry para justamente poder somar a posteriori. E aí, nesse caso, a gente tem como exemplo essa arquitetura que vocês estão vendo aqui. Então, nesse caso, é como se eu tivesse duas camadas de somador. Um vai ser responsável por somar os valores, enquanto que o segundo vai ser responsável, a parte de baixo, somar os resultados que não tem o carry in com os valores do carry que é gerado a posteriori. Então, olha só.
aqui eu tenho todas essas caixinhas, como vocês podem observar, são caixinhas do tipo full adder. Na verdade, boa parte deles não precisa ser full adder. Aqui a ideia é que o pessoal usou para simplificar. Vamos ver aqui quem é que não precisa ser full adder. Se você tiver um half adder, já resolve em alguns casos. Por exemplo, esse bloco, esse e esse aqui, tem o carry in aterrado. Então, vocês estão vendo aqui o símbolozinho de aterramento. Vai 0 aqui, aqui e aqui. Isso quer dizer que eu posso substituir esse cara por um meio somador. Eu não vou precisar me preocupar com o carry in. Eu só vou precisar me preocupar com o resultado de sum e o cout. Já no caso desse módulo aqui, o do canto, ele precisa, porque se eu quiser transformar esse somador num subtrator, eu posso utilizar o cin para somar o mais um, para completar o processo de complemento de 2. E aí eu tenho aqui o resultado do sum 0, que está aqui, então o resultado já vai direto para a saída. E o carry out que vai vir vai ser conectado na entrada B, enquanto que o resultado da soma do bloco vizinho vai entrar aqui. Então aqui eu vou ter, no caso dos As, o resultado da soma de A e B desconsiderando os carries, enquanto que nos blocos de baixo eu vou ter o resultado da soma de A e B ignorando o valor de cin, somando com o cout que está sendo gerado pelo bloco de cima. Então é assim que você faz com que o resultado consiga ser computado de maneira mais rápida. Esse bloco aqui, como vocês podem observar, também está com o cin aterrado, então não precisava ser um full adder. E aqui também, esse último do canto para o lado de cá, vocês estão vendo que o A é aterrado, quer dizer que eu posso substituir o A pelo B e o cin pelo A, então você consegue fazer com que esse rapaz também não precise ser necessariamente um full adder. Bom, aqui a ideia do design é justamente reutilizar um bloco que já foi bem construído. Então o full adder já foi testado, já foi otimizado, então ele está sendo reutilizado em blocos aqui para facilitar o design. Então vamos imaginar que eu tenho essa soma aí. Eu tenho o A, que corresponde ao valor 7, mais B, que é igual a 1. Como vocês podem ver, quando você for realizar essa operação de adição, você vai fazer com que o valor do carry atravesse toda a estrutura. Então, eu já coloquei aqui, os valores em vermelho são os valores em A, os valores em azul são os valores de B. E aí, quando eu calcular na primeira camada, esses são os resultados que eu vou ter. E aí esses valores que vocês estão vendo vão entrar no segundo bloco somador e vão gerar o resultado. E eu coloquei aqui em roxo para destacar exatamente onde está o resultado da saída. Então eu vou ter ali o 0, 0, 0, 1, que é o resultado da soma. Bom pessoal, essas duas arquiteturas, tanto o Carry Select quanto o Carry Save, eles não são estruturas muito comuns, corriqueiras de você encontrar nos livros de sistemas digitais. Então eu recomendo bastante que vocês deem uma olhadinha lá no meu site. O link eu acho que eu já passei para vocês. E tem uma série de artigos que mostram comparativos entre os somadores que eu mostrei para vocês até agora e podem ajudar na hora de fazer o design e responder a atividade dessa semana. Bom pessoal, por essa semana é só. Até logo.